Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Enquanto estava no intervalo, eu estava saboreando ainda mais essas pastas vegetarianas e nós temos várias dúvidas a respeito deste assunto. Doutora, a pergunta que não quer calar. Existem algumas crianças, a gente estava até comentando a respeito disso aqui na hora do intervalo, ou até mesmo adultos que não tiveram costume, esse incentivo na fase infantil de consumir as verduras, frutas e acabam separando esses alimentos, deixando de lado, literalmente no prato, né? Demoram até mais tempo para comer por conta dessa separação. E aqui a gente então consegue incluir essa pasta na alimentação dessas pessoas? É interessante realmente falar sobre isso, porque, por exemplo, eu já tive exemplos disso, né? De quando a gente vai oferecer, por exemplo, a pasta de verdura, as pessoas que têm um pouco de aversão à verdura, elas geralmente têm uma certa resistência para aceitar. Mas, às vezes, a relação com a verdura é mais a questão da mastigação, de sentir aquela verdura, então elas acabam separando, né? Aqui, as verduras, elas estão trituradas. Você pode triturar essas verduras e misturar, né, com a base aqui do patê e oferecer. Elas podem, sim, ingerir, né? Pelo menos tentar, né, fazer ela provar e ver se gosta ou não, né? Mas posso falar uma coisa? Eu tenho certeza que se você apresentar essa pasta para uma criança ou para um adulto, nem falar do que é, elas não vão sentir essa diferença, doutora, porque é um gosto, assim, gente, maravilhoso. Realmente a gente sente o gosto do azeite. Uhum. Aqui tem a azeitona também, por isso que ela tem uma coloração um pouco esverdeada, um branco esverdeado. Então, esses outros temperos fazem toda a diferença, né? Isso, e é muito interessante isso que você falou, porque isso já aconteceu também. Pessoas já comeram a pasta de verdura sem o conhecimento de que elas eram de verdura, e quando foram noticiadas de que era de verdura, elas realmente ficaram assustadas, né? Surpresas, mas eu acho que foi uma surpresa positiva porque elas aprovaram, né? Agora vamos aqui para a nossa tela interativa. Vou pedir para a nossa produção passar aqui para a nossa próxima tela interativa para a gente entender um pouquinho a respeito desses ingredientes. Inclusive aqui, doutora, está trazendo um tipo de grão que é utilizado em saladas, em várias preparações. E é importante a gente falar que quem não se sentir à vontade, não gostar tanto de soja, existem outras bases que podem ser feitas, por exemplo, para essa pasta, né? Podem ser colocadas, utilizadas como base dessa pasta, né? Pode sim. Por exemplo, o próprio grão de bico, né? Nós temos também alguns frutos que não são tão adocicados, né, quanto as frutas, que também são utilizadas para a formulação dessas pastas, como o abacate, né, o tomate a gente já insere mesmo, ele não é uma base, né, é um fruto que é utilizado, mas não é uma base. Então seria o abacate, o grão de bico, tem a abóbora também é utilizada para fazer tanto salgado quanto doce. Então a gente tem outras opções também, e o grão de bico, por exemplo, ele tem propriedades parecidas com a da soja, que é a nossa preocupação relacionada ao vegetariano, né? Que é a proteína, o ferro, o zinco, né? Alguns nutrientes que realmente a gente encontra em maior disponibilidade na carne animal. Antes de nós falarmos a respeito dos alimentos que ajudam a absorver esses ingredientes, esses nutrientes que são de origem vegetal, vamos aqui para a nossa tela interativa. Hoje minha língua está travando, viu? Justamente por conta da pasta, porque eu estou assim, com água na boca realmente, e olhando ainda fica mais, né? Então vamos lá. Depois a gente come. A gente tem aqui, então, a nossa tela interativa falando sobre o grão de bico. E as pessoas estão em casa se perguntando, mas é difícil, é fácil, demora muito tempo. E a gente tem aqui uma preparação que a gente fez um apanhado aí na internet, navegando nesses blogs. A gente vai saber se está correto, tá bom, doutora? Tá bom. Então tem aqui 2 xícaras de grão de bico, um dente de alho
E, inclusive, não pode deixar o alho de lado, porque dizem que ele é muito importante, né, doutora, para a saúde do coração e tem outros benefícios também. Sim, o alho é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, né? Ele tem umas propriedades muito importantes. Então, vamos lá. 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, meia xícara de água, 1 colher de sopa de suco de limão, sal marinho, o orégano, o cominho, entre outras, algo que possa dar esse gostinho um pouco mais salgado, né, doutora? Uhum. E aqui tá falando assim, bater os ingredientes no liquidificador. Então é só colocar tudo lá, triturar esses alimentos e aí já fica como pasta? Então, Nádia, relacionado ao grão de bico, a gente não vai utilizar um leite de grão de bico como a gente pode utilizar aqui um leite de soja, né? O grão de bico a gente vai utilizar o grão massa mesmo, né? Para utilizar ele, para fazer essa pasta, eu preciso deixar ele de molho, né? Entre 10 horas mais ou menos de molho, né? Para ele ficar um pouco molinho, sair um pouco aquela casquinha dele, né? E aí eu coloco na panela de pressão e conto uns 7 minutos após começar a pressão, tiro ele da panela de pressão e aí sim ele vai estar pronto para preparar a pasta, em si, né? Isso. Então, a gente aí sim, uma preparação antes. com o grão de bico, com o grão. Depois que essa preparação do grão de bico estiver pronta, aí sim a gente vai colocando ele no liquidificador, no processador e vai misturando os outros ingredientes. Agora, a gente falou aqui sobre a importância do alho, né? Normalmente as pessoas não gostam muito do cheiro do alho, até mesmo de triturar esse tempero, de cortar, mas a gente tem outras opções no mercado, visitando os empórios, os mercados aqui da capital amazonense, a gente encontrou esse tipo de alho que tem aqui, eu vou pedir para o Hudson mostrar pra gente, que é o alho desidratado. Ele tem as mesmas propriedades do que o alho normal, doutora? O alho ele acaba perdendo alguns nutrientes. Olha, todo alimento quando ele passa por um processo, né, ele acaba perdendo sim um pouco as suas propriedades. Não vai ser a mesma coisa de um alho fresquinho, natural, que eu descasco ali na hora e utilizo. Mas ele contém sim as propriedades, só que um pouco reduzido. E a gente encontra, inclusive, esse alho já processado e vendidos em compotas, né? Para facilitar a nossa vida. Tudo pela praticidade, né? Principalmente para quem não gosta do contato com alho. Olha, mas eu vou dizer assim, que é muito crocante, vou até experimentar ele aqui in natura. É muito saboroso, assim, eu particularmente amo alho, né? Então a gente tem essas outras opções. E o alho, ele tem um sabor muito forte, né? Por isso que a gente também tem que tomar cuidado na elaboração das pastas, com a quantidade do alho que a gente vai pôr. Ele dá um sabor diferenciado, é muito gostoso, mas para quem não gosta muito de alho, o ideal mesmo é um dente no máximo de alho e já vai fazer uma diferença enorme aí na sua pasta. Agora, se eu refogar esse alho ou a cebola antes de colocar nessa pasta, isso é possível? Olha, geralmente as pastas, elas não vão ao fogo, né? É possível, aí vai depender da preparação de cada pessoa, né? Possível não vou dizer que não é possível porque é assim, vai depender de como a pessoa quiser preparar. Eu acho até que é importante nós falarmos a respeito disso, porque existem algumas pessoas que não gostam dessa questão tão radical, assim, vamos mudar a alimentação, fazer essa reeducação alimentar, e acabam passando várias coisas e ela não vai seguindo realmente. Então, de forma gradual, colocando ingredientes, tirando o outro, depois muda o modo de preparo, isso vai nos ajudando e muito, né, doutora? Isso, na vida tudo é uma questão de equilíbrio, né? E também a gente tem que, claro que algumas coisas a gente tem que se adequar, né? E outras coisas tem que se adequar à nossa rotina. E isso acontece muito no que você acabou de falar. Realmente a gente tem que ir mudando aos pouquinhos, às vezes, não muito drasticamente, né? E só em casos realmente em que você precisa se abster de alguma coisa, mudar radicalmente, questão de doenças, patologias, são casos diferentes, né? Agora, estão perguntando a respeito dessa pasta, se ela pode ser usada no pré ou no pós-treino, doutora, para os atletas. Olha, essa pasta, ela é rica em proteína, né, que é o que
os praticantes de atividade física procuram bastante, né? Se ele se for utilizada na quantidade, na dosagem que a gente falou, ela pode sim ser utilizada. Quem sabe até no pós-treino, né? No pós-treino, quando a pessoa chega do treino, ela tem que fazer uma alimentação reforçada, recuperar, né, as lesões do músculo que ele sofreu. Então, de repente, nessa dosagem que a gente falou, ela pode fazer um pós-treino com essa pasta, com um sanduíche natural, né? E outras opções aí para associar com ela. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? Vou ficar experimentando mais uma vez aqui agora outra opção de pasta, mas você de casa não saia daí, porque rapidinho, aproveite esse momento mais uma vez para interagir com a nossa produção. Tenho certeza que vocês estão com água na boca, delicioso. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Perdeu o nosso primeiro bloco de entrevista? Tá perdido aqui também nos ingredientes? Então manda para nossa produção que nós vamos responder ao vivo. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. Até lá!